Glórias a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, os que aqui estão presentes, aqueles que estão nos seus lares, todos que estão sendo alcançados por essa bênção, por este culto, por este manifesto em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele que tem o poder, Ele que tem o domínio, Ele que tem a autoridade, Ele que tem todas as coisas sob o seu controle. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor e seja toda a adoração. Queridos irmãos, com muita alegria nós estamos na presença do Senhor. Somos pouco mais de uma dezena aqui, mas somos seguramente mais de uma centena ligados pela tecnologia. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pelo seu propósito, glórias a Deus porque a igreja não está apenas restrita a quatro paredes, a igreja ela está triunfante, ela está avante, ela está caminhando em direção aos céus, a igreja está formidável como um exército em bandeira, como for assim escrito. A luta existe, o problema está aí. Mas a igreja não deixou de ser igreja, não deixou de ser noiva, porque Deus não deixou de ser esposo, Deus não deixou de ser Deus. Glórias ao Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo de número 126, versículo 1, que nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Glórias a Jesus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Amém. Queridos irmãos, esse versículo, ele já é uma narrativa final de uma trajetória. Mas, antes de chegar a este ponto, existe todo um enredo profético sobre Jerusalém. Existe todo um contexto histórico sobre a casa de Deus, sobre a sorte do povo de Deus, sobre a filha de Sião. E nós observamos isso no livro dos reis, das crônicas, profeta Jeremias. Queridos irmãos, e ali tem todas as narrativas, quer as históricas, quer as proféticas. E é interessante que como que essa história de tanto tempo atrás, ela se confunde, ela se mistura, ela se equivale àquilo que nós estamos atravessando, vivenciando, aquilo que nós já estamos assistindo há algum tempo. Não é só ao que está no presente momento, mas aquilo que vem no desenvolver da história. Oh, queridos irmãos, quando eu paro e começo a olhar aqui, mas eu tenho que antes ressaltar a oportunidade última que eu tive lá na nossa igreja, de apregoar uma palavra há alguns domingos atrás, e o que Deus deu para que pregássemos foi o que disse João: filhinhos, é já a última hora, contextualizando isso com o Mateus capítulo 24. Queridos irmãos, e isso a gente assistindo tudo o que há, tem só uma indagação: se isso não é o fim, é o início de quê? Mas nós não estamos aqui hoje para ficarmos, irmãos, tão somente tratando de assuntos relativos a uma chaga que se levantou, a um vírus que ou mutou ou foi produzido, isso não importa, mas ele está aí. Sabe por quê? Ele pode ter um nome, Covid novo, SARS-2, novo coronavírus, Covid-19, ele pode ter muitos nomes, mas existe um nome que é o nome mais poderoso do universo, e a este nome sim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem o nome de Jesus a teu favor, você tem o nome de Jesus a favor da tua casa, você tem o nome de Jesus a favor
favor da tua comunidade, da tua família. Você tem o nome de Jesus a favor dos teus negócios, porque está escrito: e eles, pois, venceram pela palavra do testemunho, e pelo sangue, e pelo poder do sangue, e pelo poder do nome de Jesus. A tua vitória é garantida. Mas enfim, voltando para o contexto histórico e profético, Jerusalém já tinha todo o exemplo de Samaria. Samaria já havia caído, já havia sido tomado, já estava subjugado a povos, coisa esta que não era o projeto de Deus. Mas Jerusalém, mesmo tendo todo esse exemplo, tendo todo esse enredo, Jerusalém com seu reino, eles vão vivendo, eles vão evoluindo, eles vão tratando as coisas da maneira deles. A vida tomou um sentido onde tudo parecia que estava no piloto automático. As coisas fluíam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Era uma sociedade normal, era uma sociedade que vivia, todavia esquecera de alguns preceitos. Vou chegar daqui a pouco mais à frente, e esse medo, esse desespero, essa desesperança, ela vai dar lugar a uma expectativa nova. A tua esperança vai ser renovada, a tua expectativa vai ganhar um novo contorno, e você ainda vai se alegrar hoje. Havia também um segundo clamor, um clamor daqueles que conheciam e sabiam quem era Deus. É só você olhar lá no capítulo 17, versículo 14. Também profeta Jeremias, é a mesma linhagem histórico-profética, que aí tem lá uma palavra colocada: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo. Este é o clamor de quem tem alguma esperança, de quem tem os olhos fitos em Deus. Ele está dizendo, não está procurando no rei Jeoaquim, não está buscando no profeta Jeremias, não está buscando nos profetas outros que tinha no momento. Eles se viram para Deus e falam: Senhor, se o Senhor nos sarar, nós verdadeiramente seremos sarados. Senhor, se o Senhor estender-nos as mãos, novamente estaremos seguros. Senhor, conduza-nos, sustenta-nos, levanta-nos, arranca-nos desse monturo e nos coloca no lugar que o Senhor preparou para nós. Era esse o clamor daqueles que ainda buscavam ter alguma expectativa. Você está na sua casa hoje, se você estava no grupo primeiro que eu falei aqui, de quem estava perdendo esperança e expectativa, eu já estou te dando motivo para você recuperar a expectativa hoje. Querido irmão, em nome de Jesus Cristo, você não pode parar de ter expectativa, você não pode parar. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não estou lançando essa palavra tão somente para o momento presente, mas eu quero que você coloque elas em todas as áreas da sua vida. Até porque, meus irmãos, temos que ser francos e honestos também. Existe um caos instalado entre os homens. Existe um problema que atormenta todo mundo, mas esse problema não reduziu os outros problemas que a humanidade carrega. Essa dificuldade que está aí, ela pode ter feito com que desviemos até um pouco a nossa atenção para outras situações, mas essas outras situações continuam acontecendo. Quer ver um exemplo? Eu hoje estava lendo, e uma reportagem diz que com o confinamento aumentou no Rio de Janeiro em 50% os casos de violência doméstica. Esse problema é de hoje ou é de antes? Já é de antes. A gente fica preocupado com as convulsões sociais e com as questões econômicas, e é para estar, mas elas já existiam. Então esse negócio que está aí hoje, que é muito sério, ele não anula os outros problemas que existem, quer sociais,
quer pessoais, quer familiares, quer até mesmo eclesiástico, não melhora, não altera, não faz nada. Ele simplesmente está com seu agir naquilo que está aí. Está aí, ó, estamos em um culto de terça-feira, dia que essa igreja tem as suas portas abertas e recebe centenas de pessoas para aprender a palavra. Estamos aqui em pouco mais de uma dezena. Alterou isso? Mas só que não alterou a tua fé, porque você está aí do outro lado de um aparelho eletrônico e recebendo uma palavra no teu coração. O Espírito Santo está testificando que você é filho de Deus e que de você Ele cuida. Glórias a Deus. Mas aqui está, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Queridos irmãos, nós temos uma característica de muitas das vezes darmos os nossos ouvidos a rumores. E Jeremias falou assim: haverá rumor hoje, amanhã haverá um outro rumor e depois um outro rumor. Ou seja, os rumores eles sempre acontecerão. Os rumores eles sempre existirão. Mas nós não andamos nem por rumores, e pastor Romildo, nem muito menos por vista. Nós andamos é pela nossa fé, porque a fé faz ver o incrível, a fé faz ver o inimaginável, a fé rompe com barreiras. Olha, quando eu me recordo agora daqueles homens que espiaram a terra, 10 deles fracassaram porque olharam para rumores, olharam para situações e circunstâncias, mas 2 deles, cheios do Espírito Santo, disseram assim: ei, a terra que nós vimos é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará herdar aquilo que nos prometeu em herança. Glórias a Deus. Traga à sua memória o que produz esperança. Não deixe que pensamentos sejam levados você a cativeiro. Tem gente cativo de tantos pensamentos contrários. Tem gente que está aí levado a uma roda de todo tipo de informação. Escuta bem, o sábio falou que não queira você conhecer coisa além do que deve. O muito conhecimento, o saber muita coisa, ele atrapalha a mentalização. E você precisa mentalizar, é naquilo que vai produzir coisa boa para você. Sabe por quê? Quando eu começo a mentalizar, quando eu começo a me alimentar daquilo que produz em mim esperança. Já tem um ditado: mente sadia, corpo sadio. Já a ciência está falando, quando eu não sofro de estresse, que é muito presente, quando eu não sofro de depressão, que é muito passado, quando eu não sofro de ansiedade, que é muito futuro, eu vivo melhor. E um coração que vive melhor, ele é um coração alegre, ele é um coração que vai aformosear o seu rosto. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a nossa esperança não produz em nós confusão, porque de sorte o Espírito Santo é derramado em nossos corações. O teu coração está cheio do Espírito Santo aí, então você começa a sentir o Espírito Santo mover, porque na presença do Espírito até a tristeza salta de prazer, ou na presença do Espírito as muralhas caem por terra, ou na presença do Espírito não tem barreira, na presença do Espírito a tua visão é renovada e você vai passar a ver o sobrenatural. Já disse aqui a Kailane: eleva meus olhos ao monte, de onde virá o socorro? O salmista olhou para o monte, mas ele falou: olha, os montes estão aí, o teu nome até é adorado no monte, só que eu estou olhando para muito além dos montes. Querido irmão, erga a sua cabeça e tenha uma visão mais estendida. Começa a olhar o depois, o além, o avante, o adiante, porque é de lá que a tua esperança fortalece. Glórias ao Senhor. Mas aí, queridos irmãos, tem um clamor que está lá em Oséias. E Oséias esse profetizou parte para Samaria e parte para Judá. Capítulo 6, versículo 1. E ele fala assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos
sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Oh, glórias a Deus! Sabe o que é isso? Tudo está aqui, ó, na palma do controle do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é a expressão exata do seu ser e Ele sustenta todas as coisas pela palavra da sua autoridade. Isso Deus falando a respeito de Jesus Cristo, seu Filho. O teu Deus está no controle. Glórias ao Senhor. Irmão, Ele abre a chaga, Ele a liga. Ele fez a ferida, Ele cura. Irmãos, a Bíblia vai falar lá no livro de Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. O princípio está esquisito, o princípio está de qualquer maneira, mas melhor é o fim. Sabe por quê? Olha o que disse a Bíblia a respeito de Jó. O segundo estado foi melhor. Por quê? Porque melhor é o fim do que o princípio. Calma o teu coração. Renova a sua expectativa, olha para diante, veja o bem do Senhor na terra dos viventes, começa a proclamar a tua vitória, começa a proclamar o teu futuro bem-sucedido. Por que isso? Porque o Deus, na mesma linguagem profética, lá no capítulo 29 de Jeremias, no versículo de número 11, ele disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, irmão, Deus está dizendo na palavra o seguinte: eu sei o pensamento que tenho de você. Ele começa assim e termina: eu vou colocar tudo no lugar novamente. É assim que termina essa expressão. Está tudo fora do lugar. Glorifica o Senhor hoje, porque Ele vai colocar tudo no lugar de novo. Na volta profética disso, os vasos, o ouro que Nabucodonosor levou para o templo, quando Artaxerxes deu a ordem, ele mandou que se devolvesse. Mas não é devolver colocando em qualquer lugar, não. Pastor Cláudio, não era colocar em qualquer lugar, não. O relato bíblico diz que o que era do templo, colocava dentro do templo. O que era do rei, colocava na casa do rei. Ei, entenda profeticamente, não tem nada perdido. Aquilo que aparentemente está fora do lugar, vai colocar Deus tudo no seu devido lugar. E você vai cantar um hino de louvor ao teu Senhor. Glórias a Ele. Por que disso, Divan? Porque Ele tem esse pensamento. E o que Ele quer de mim então? O que Ele quer de mim? Capítulo 33, versículo 3. A gente tanto fala, a gente tanto gosta, mas eu vou aqui olhar com você. 33:3 de Jeremias, dizem que essa é a senha do telefone celestial. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabe. Eu não vou discorrer o 4 nem o 5, mas eu vou discorrer o 6. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Olha aí, ó, olha só, clama a mim, responder-te-ei, porque Ele vai trazer cura, saúde e sararei, diz o Senhor na sua palavra. Ou linguagem profética de Jeremias com os nossos dias. Queridos irmãos, e para a gente já entrar no limiar, e aí quando tem toda essa linguagem profética de um povo sem esperança, um povo de esperança se renovando, um povo que buscava a Deus, um povo que entendeu que tinha que voltar-se para o Senhor, olhando para tudo isso, a gente culmina na passagem que eu li lá de Salmos. Quando o Senhor
restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Oh, glórias a Jesus. Quando eu pego esse texto, pastor Milton, pastor Cláudio, e eu fico observando e fazendo as conexões dele com Neemias e com Esdras, você sabe o que que houve? O que que houve? Irmão, hoje você não está cultuando, mas eu já falei lá em Monte Sinai, pastor Romildo, que na hora que puder cultuar, menos de 3 horas o primeiro culto não vai deixar de ter não, porque esse povo foi chamado para uma festa, quando voltou do cativeiro. Quando ele volta do cativeiro, é chamado para uma festa. Alguns, paixão, ficam assim contristados. Aí Neemias levanta: ei, não fica triste não, porque hoje não é dia de tristeza, até porque a alegria do Senhor é a nossa força. E diz que eles fizeram uma festa tremenda. Querido irmão, deixa eu falar para você uma coisa. A ordem das autoridades do mundo inteiro é que fiquemos em casa. Não sei se todos que me ouvem tiveram a oportunidade de ler o que eu li. O premier da Índia ordenou o maior confinamento do planeta. 1.300.000 pessoas com ordem de ficarem 1.300.000.000 de pessoas, que é a população da Índia, ficarem em suas casas. Deixa eu falar para você uma coisa. Tem problema nenhum eu ficar em casa, nem você, porque a minha Bíblia é igualzinha à sua, e ela diz que na casa do justo há barulho de festa, há som de alegria. Oh, aleluia. Se você está na tua casa, faça da tua casa o teu trono de adoração. Faça da tua casa o lugar onde Deus vai habitar. Até porque é bom que a gente faça isso. Porque, olha por exemplo de Raabe. Raabe, o que vai ser o sinal? O fio de escarlata. E aí, quem tiver dentro da sua casa tem livramento. Dentro da tua casa tem livramento hoje. Moisés, coloca aí, ó, todo mundo dentro de casa, marca com sangue. Por quê? Vai passar o anjo da morte, mas vai dentro de casa, vai ter livramento, irmãos. O sangue de Jesus Cristo está na minha casa e na tua. Há livramento e nós podemos adorar ao Senhor dentro de nossas casas. Queridos irmãos, Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Que a sua mente seja fortalecida hoje. Que você não anda mais por rumores, nem por notícias ruins, que elas vão servir para você se informar. Mas o que vai fazer você levantar e crer num amanhã melhor é a pessoa do teu Salvador, é a presença de Jesus Cristo na tua vida e na tua casa. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração, pastor Romildo, por todos que estão ouvindo-nos. Senhor Deus e Pai, eu não sei ao certo quantas vidas estão sendo alcançadas por esse aparato tecnológico e nem quantas ainda haverão de ser, porque este vídeo ficará, Senhor, no ar. Mas o que eu quero nesse momento te pedir é que a tua presença, que a tua bênção, que a tua paz, que o teu amor, que a tua glória, que a tua virtude, que a tua vitória, ou que a tua solidez, que a tua segurança, torre forte é o Senhor, para ele caminha o justo, que isto tudo, Senhor, esteja envolvendo e fortalecendo corações e mentes, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Deus abençoe você e sua vida, ao nosso ministério, nosso muito obrigado.